Pessoal, vamos falar sobre prisão preventiva. O tema vai ser segmentado em alguns vídeos, por isso, neste primeiro vídeo faço algumas considerações introdutórias. Bom, no Brasil, segundo dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, do CNJ, nós temos um número avassalador de presos provisórios. Segundo a estatística que eu visualizo nesse momento, nós temos 400.998 presos provisórios no Brasil. Certamente, a imensa maioria de presos provisórios no Brasil é de presos preventivos, de pessoas presas em razão da prisão preventiva, não da prisão em flagrante e não da prisão temporária, porque o espectro de incidência de cada uma é muito menor do que o da prisão preventiva. A prisão em flagrante, ela é possível somente quando o fato está ocorrendo, ou seja, quando o crime está em execução, ou no momento pós-consumativo. E a prisão temporária é possível somente na fase de inquérito policial e tem prazo determinado. Já a prisão preventiva pode ser decretada do dia em que o crime potencialmente ocorreu até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, abarcando, portanto, a fase de investigação, a fase de oferta-denúncia, a fase de recebimento, a fase de audiências, a fase de sentença, o momento pós-sentença, porque ela depende da conjugação de alguns elementos de fundamentação e não em si de momentos processuais. E estes elementos são a conjugação de hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, com os requisitos do artigo 312, segunda parte, com os fundamentos do artigo 312, primeira parte, todos do Código de Processo Penal e sempre balizados no novo artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal brasileiro. É certo, então, que a prisão preventiva é um instrumento bastante usual no nosso direito processual penal brasileiro. E ela, como instrumento bastante usual, tem decisões absolutamente interessantes para fins acadêmicos que são estudadas e questionadas, colocadas em xeque por boa parte dos doutrinadores, em especial quando essas decisões são baseadas no famigerado, famoso, conhecidíssimo e criticadíssimo fundamento da ordem pública, que consta nas primeiras linhas do artigo 312 do Código de Processo Penal e que foi lá colocado em razão de modificações de meados do século passado. A prisão preventiva, pessoal, ela tem um histórico interessante. De fato, as prisões processuais têm um histórico interessante. Esse fenômeno de encarceramento que nós tanto vemos, as prisões como pena, elas na verdade são fenômenos modernos. Em geral, a história nos mostra isso, está contido em inúmeros livros importantes no Brasil. Faço uma reconstrução histórica disso nessa obra. No entanto, há outros inúmeros livros importantes sobre prisões processuais e prisões preventivas aqui no país que apresentam linhas absolutamente relevantes sobre o tema das histórias das prisões. E essas obras nos dão conta de que, na antiguidade, a prisão não era uma pena, ela era um modo somente de aguardar o julgamento e a aplicação da sentença. E nós tínhamos, como se sabe, tanto no processo quanto na sentença, mecânicas absolutamente violentas e gravosas que faziam com que a fuga e a tentativa de destruição de provas fossem totalmente comuns. Em razão disso, a prisão surge como uma forma de acautelar, de proteger o processo, evitando que a prova seja destruída e que o sujeito venha a empreender fuga. É claro que muito mais complexidade existe acerca desse assunto, mas estou fazendo uma reconstrução rápida. Com o passar do tempo, no entanto, essa prisão, antes da sentença, foi se formalizando, foi ganhando requisitos e contornos legais, e em dado momento da história nós tivemos uma amplificação das hipóteses dessa prisão da sentença. Não se prendia somente para evitar a fuga e para evitar que o sujeito destruísse provas, mas prendia-se também por um outro fundamento, e geralmente de índole extraprocessual, e que nada tinha conexão com o processo em si, e para nós esse fundamento foi chamado no nosso Código de Processo Penal, quando da sua criação no Brasil, veiculação, publicação e vigência, de ordem pública, que obviamente não tem nenhum tipo de vínculo, de atrelamento com o processo em si, e sim
muito mais ligado a finalidades da pena ou finalidades que transpõem a mera realidade processual atingindo outros fins. Dito isso, é importante salientar que a prisão preventiva, como essa prisão processual, a principal prisão processual da qual dispõe o Brasil, portanto o mais grave instrumento da relação entre cidadão e Estado, ela tem inúmeros artigos realizando sua regulamentação e esses artigos fazem previsão desde quando ela pode existir até quem pode fazer o pedido. Como já mencionado, ela tem um espectro de incidência bastante amplo e ela pode ser requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial, pelo assistente de acusação e também pelo querelante de ação penal privada, uma hipótese absolutamente rara. E ela é decretada por um juiz de direito. O pacote anticrime trouxe uma inovação bastante importante, que de fato já estava contida, obviamente, na própria ideia de sistema acusatório. Essa novidade é que não se pode prender de ofício preventivamente, o que significa que não pode o juiz de ofício prender alguém preventivamente, seja em audiência de custódia, seja numa decisão que avalia a conversão da prisão preventiva ou legalidade do auto de prisão em flagrante, seja num pedido em outra fase processual qualquer. O pacote de crime traz essa inovação, no entanto a prática aconteceu em algumas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal foi sujeitado à matéria, julgou e decidiu que não pode haver prisão preventiva de ofício no Brasil. Então, qualquer um dos legitimados pode fazer o requerimento e o juiz decide, estimulado por algum desses pedidos. Tanto os pedidos de prisão preventiva quanto as decretações de prisão preventiva devem ser absolutamente baseados em dados concretos. Não se pode decretar a prisão de alguém, restringir o status libertatis, por mais grave que seja a imputação, e lembre-se que é uma imputação, não é uma realidade, né? A realidade só se dá com o trânsito em julgado. Deve ser sempre baseado, então, em dados concretos, em acontecimentos prováveis que tenham uma comprovação mínima dos autos. E há um detalhe importante. Como eu mencionei, a prisão preventiva ela tem hipóteses, ela tem requisitos e ela tem fundamentos. A prática de uma prisão preventiva com uma violação das hipóteses ou dos requisitos torna essa prisão ilegal, o que faz cabível a peça de relaxamento da prisão preventiva. E a decretação da prisão preventiva sem que haja uma sólida fundamentação, ou seja, sem que haja uma demonstração sólida do fundamento, faz com que seja possível uma revogação da prisão preventiva. Notem, isso é salutar, que pode ser que em dado momento aquele aprisionamento foi reputado como necessário pelo judiciário para uma certa medida e esse fundamento foi se perdendo pelo decurso do tempo ou por alguma atividade processual, o que faz com que seja possível também o manejo de uma revogação de prisão preventiva por parte da defesa e também, se entender cabível, do próprio Ministério Público. Dito isso, pessoal, quero lembrar aos senhores que a prisão preventiva não pode ser decretada, não pode, existe um impedimento legal, se o caso for um caso claro, como diz o artigo 314 do Código de Processo Penal, vamos lá. Se houver uma das condições do artigo 23 do Código de Processo Penal, ou seja, se houver comprovação na fase de inquérito policial de que o crime se deu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e até consentimento do ofendido, que se caracteriza como ósculo de ilicitude, a prisão fica absolutamente impedida de ser decretada. No próximo vídeo eu falo sobre as hipóteses, requisitos e fundamentos dessa prisão.